Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo à 7ª edição do Festival de Cinema de Caruaru. Aguardando vocês chegarem para poder começar os anúncios. Boa noite, Edivaldo, bem-vindo. Já vamos começar os trabalhos hoje. Jucineide, boa noite, tudo bem? Então, pessoal, vou começar. Bem-vindos, pessoal, à 7ª edição do Festival de Cinema de Caruaru. Hoje é a penúltima noite de live da mostra de longa-metragem Brasil, certo? Vocês podem assistir esses filmes através da plataforma Cardume até o dia 12, certo? Então aproveite para assistir seus filmes e prestigiar o cinema brasileiro. Lembrando que no dia 13 vai ser a premiação, que vai ser pela plataforma do YouTube, certo? Então é só acessar lá pela página do Instagram e vocês vão poder acompanhar toda a premiação. Lembrando também que se você pode curtir o seu filme predileto através do um joinha que vocês dão quando vocês acessam o filme predileto de vocês pela plataforma do Cardume. Lembrando que o festival ele tem um apoio da Ficção Filmes, Cardume, Brindigraf, Cinevitor, Jornalismo Entre Linhas, Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Norte, Programa Clube do Filme do radialista Edson Santos, daqui de Caruaru. O júri composto para a Mostra Brasil de longa-metragem de Alexandre Taquari, Cíntia Falcão e Cláudia Pinheiros. Gostaria de pedir perdão, gente, que eu estou rouca, estou gripada, mas a gente vai fazer a live desse jeito, porque eu não vou perder a oportunidade de falar com o Severino Neto, que já se encontra por aqui, né? Ele que é realizador, diretor do filme A Batalha de Shangri-La, que é uma ficção, é um filme maravilhoso, então eu já vou chamar ele para a gente começar a live. Severino Neto. Severino Neto não está aparecendo aqui na live. Severino. Eu não sei que plataforma Severino tá, mas ele não tá aparecendo aqui para eu poder convidá-lo. Severino, tu tá pelo celular, pelo PC, porque aqui não tá aparecendo para eu poder te convidar. Tem como você acessar pelo celular? Ou você adicionou o Fast Cine Cru, porque não está sendo possível te acessar aqui para convidar, para conversar com você. Estou tentando aqui, mas não aparece disponibilidade para você entrar para a gente poder conversar. Tu pode verificar como é que está a situação pelo Instagram, se você está seguindo o Fast Cine Cru ou está acessando pelo computador. Se for possível, acessa pelo celular, é mais fácil, não vai dar erro. Boa noite, Antenor, boa noite, Requer, Isaías. Severino, se você estiver me ouvindo, por gentileza, verifique esse probleminha aí, que a gente não está conseguindo te acessar aqui para poder convidar você para participar. Da live. Ainda não chegou outro realizador para a gente poder adiantar o assunto. Ok. Alguma pergunta aí, pessoal? Severino, dá um sinal aí pra gente, por gentileza. Deixa eu falar com o Severino aqui rapidinho. Severino. Edivaldo, enquanto ele não está por aqui, não estou conseguindo acessar Severino. Eu vou convidar o realizador. Conseguiu acessar agora. Desculpa a demora, pessoal, é porque deu um probleminha técnico aqui.
mas ele já está entrando. Deu Tudo bom, certo. Severino? O que Deu... aconteceu? Pois é, não sei. Aí deu certo. Nem eu sei. Mas deu tudo certo, né? Bem-vindo ao Festival do Cinema de Caruaru, a 7ª edição aqui, esse ano online, né? A gente vai ter que conversar via online. E eu queria que você falasse um pouco do filme A Batalha de Shangri-La, que você gravou em 2018, foi? Isso, exatamente. Então fala sobre a Bom, sua experiência de gravar. tá. Primeiro, obrigado pelo convite. Assim, para a gente é uma felicidade enorme estar aí no festival. Infelizmente, nesse momento, né, gostaria muito de conhecer Caruaru, gostaria de estar aí com vocês, mas enfim, teremos outras oportunidades e muito, muito agradecido mesmo pela oportunidade de andar com o meu filme. Eu sou de Mato Grosso, Cuiabá, e a gente aqui enfim, acho que como em todo o Brasil, né, a dificuldade de fazer cinema é muito grande, né? E aqui mais ainda, então a gente vem caminhando a passos lentos, mas firmes, para as realizações. Então, a gente está conseguindo, dos anos para cá, graças aos arranjos regionais, com a Ancine, com a FSA, produzir obras interessantes, enfim, não só eu, mas vários outros cineastas. E é incrível, né, poder fazer um filme. Sabe? Meu primeiro filme. Então, o simples fato de você conseguir roteirizar, né, um filme, fazer um roteiro de um longa, aí, já é algo, para mim, muito emblemático. E aí, produzir ainda e conseguir sair da ilha e participar de festivais e conseguir andar pelo mundo com o filme, para mim é muito incrível mesmo. Assim, é muito mais do que um processo técnico, né? Para mim é a realização de sonhos mesmo. Assim. Então, eu estou muito feliz, muito honrado e muito agradecido de poder participar do festival e de tantos outros que a gente vem andando aí. Severino, tem como tu aproximar o microfone, porque está um pouco baixo. Tem, tem. Tá ouvindo Agora melhor? sim, oh, Ok. perfeito agora. De vez em Teu quando eu filho, tô com o celular na mão, desculpa, de vez em quando eu aproximo aqui. é, teu filme, ele tem uma narrativa de suspense, mas ao mesmo tempo ele é um road movie, né? Porque o road movie ele tem essa característica de movimentação, né? Daquela movimentação física, mas na verdade a narrativa dela é um encontro de si. Então o personagem principal ele vai à busca do encontro da mãe dele. Ele descobre no início do filme, né? A partir do momento que ele era adotado e ele foi nessa saga, através da estrada, buscar essa resposta que é a mãe dele, né? Então, tu escolheu esse subgênero para poder contar a história? Sim, Mato Grosso é um estado enorme, né? Com proporções gigantescas e eu sempre quis dar uma volta pelo estado, né? Sempre quis mostrar um pouco, né? A gente chama do Mar Verde aqui, da soja, do algodão. E é um cara que trabalha com agro mesmo. Então, o filme é um drama, né? Mas ele também brinca com outros subgêneros aí, como você falou, no road movie, ele tem um pouco de suspense, ele tem um pouco da tragédia, né? Então ele trabalha com esses subgêneros de alguma forma é a busca pela mãe, obviamente, mas é uma busca por si mesmo, né? É uma busca interna dele. E nesses rincões aqui de Mato Grosso ele vai encontrando e se encontrando, né? As pistas vão aparecendo aos poucos, assim. Tá me É ouvindo mais ou verdade menos? que era que tu tava alto, mas baixou novamente. Mas não Ah, tem tá. problema, não. Veja só, esse teu roteiro, você já tinha ele engavetado ali, na gaveta, né? Porque, pelo que eu li, você faz 38 anos, a idade do teu roteiro, né? Que você tinha vontade de realizar Não, esse roteiro. Então, como é isso? não, foi uma brincadeira. Eu escrevi esse Ah, roteiro em 2015. E aí me perguntaram, Neto, quanto tempo você levou para escrever esse roteiro? Eu falei, 38 anos, que é a minha idade de vida, né? Porque eu costumo brincar que o roteiro é uma mescla, um pedaço de situações que você viveu, experiência. Então a vida é um curso de roteiro, né? Então eu levei minha idade para escrever esse roteiro porque, enfim, são pedaços de experiências do que eu vivi, do que eu vivo, do que eu enfim, né, percorri por essas estradas de Mato Grosso. E foi muito legal, porque a gente, em 2015, né, o primeiro tratamento, a gente conseguiu entrar num lab lá na Espanha, o Ibermídia, e, eu e vi para que você participou. É bem isso, legal para mim lá. foi nossa, foi incrível, porque ali eu digo que nasceu o filme de fato, né? Eu já tinha os personagens, eu tinha uma ideia do que eu queria, mas eu refiz, readaptei, e ali nasceu de fato o filme. Eu voltei,
né? Com 2 anos consegui captar e aí em 2018 a gente rodou. Aí me diga uma coisa, teu tema, ele é bem interessante, ele tem essa saga da busca, né, desse encontro intrínseco dele, né, com a mãe, com esse elo que meio que foi perdido, mas também você, assim, você vai pautando suspense, assim, quem assiste o filme vai entender que não é um assunto político. Mas no final você traz essa pauta política muito importante, que é a violência contra a mulher, a homofobia, a transexualidade, a bissexualidade. E eu não sabia que Maranhão estava num índice muito alto desses crimes de assassinato. E você abordou isso com muita delicadeza no final. Mostrou o rancor do João no final, né? Porque quando ele descobre que o irmão abusou dela por conta da Só homofobia bota conta de dele. spoilers. Só bota spoiler aí nos Spoiler. comentários. É só para dizer o que você aborda o tema de diversidade no final, que no final realmente, né, tem essa pegada mais política, né? Sem De dúvida. políticas. Uhum. Mato Poderia Grosso explicar? Mato Grosso tem um índice altíssimo de agressões e mortes contra gays, lésbicas e trans, né? A pauta aqui. Então e desde o início, eu acho que ele é um, eu costumo dizer que toda obra cinematográfica, ou quase toda obra cinematográfica, ela tem uma pauta política, né? Ela tem um discurso político. Maior proporção, menor proporção, mas ela acaba tendo, né? E nesse caso, claramente, assim, por mais que eu não aborde o tema, não explicite o tema desde o início, você percebe, né, no João um ser machista, com sutilezas, né? Mas ele é um classe média, branco, hétero, cis, que carrega toda essa vibe, essa veia patriarcal, machista, né? Que, enfim, é um cara que está atrás da mãe, mas não cuida direito da filha, é um cara que está buscando a mãe, mas não se envolve com a família, com a esposa. Então, essas contradições, essas nuances sutis, né, que eu tento colocar todo o tempo no filme. Então, acho que desde o início ele trabalha essa veia um pouco mais política, em maior ou menor proporção, mas sempre foi uma busca de criticar, no bom sentido, né, de apontar e de alfinetar essas características, né, nossa, do dia a dia, que a gente nem percebe, mas que acaba afetando diretamente, né, nessa luta contra o machismo, a misoginia, a homofobia, enfim, e vários temas. E é importante você fazer essa abordagem. Tem uma pessoa que está assistindo a nossa live aqui que perguntou qual é o maior desafio de gravar o longa. Pra ver se eu consigo ver o nome dele aqui, porque já passou. Aqui, qual é o nome dele? RT Kilo. RT Kilo. Qual foi RT o maior Kilo. desafio? Olha, se eu citar um, eu vou estar sendo muito ingênuo, assim, são tantos desafios, assim, tantos mesmo, mas a gente acaba esbarrando no tempo, né? Não vou falar de dinheiro, porque tempo é dinheiro, então a estrutura em si, né? E começa desde o roteiro, começa desde a capacitação, desde a possibilidade da gente, como a gente está em Mato Grosso, eu acho que quem é eu tive há pouco tempo em Macapá também, no Amazônia das Artes, com um curta meu, e pude discutir um pouco os estados da Amazônia legal, né, o Maranhão, o Acre e tal. A nossa dificuldade, por mais que eu faça parte do Centro-Oeste, mas Goiânia, Brasília já está bem à frente, né, pela perspectiva de capacitação, de produção mesmo. Então a gente está muito engateando mesmo. Né? A gente, por mais que tenhamos outros grandes cineastas que já estão na estrada aí, mas é um processo longo. E a dificuldade é essa, de conseguir, primeiro, se capacitar, né? Aqui não tem, são raras as oportunidades, você tem que ir para fora, ou, enfim, estuda pela internet, curso, por mais que o Sebrae também está ajudando muita gente aqui. Segundo, dinheiro mesmo, editais, financiamentos públicos, né? Agora que começou aqui, né, 2018, e parou um pouco também agora, mais do que nunca está parado, né? Enfim, e o simples fato de realizar mesmo. Né? A gente tem muita vontade, a gente tem muitos talentos, mas a gente precisa se organizar mais. E é um processo, né? Eu acho que cinema é um processo de construção mesmo. Quanto mais se faz, melhor fica, né? É o meu primeiro, eu acredito que, né, o segundo saia melhor, o terceiro, o quarto, e a gente vai evoluindo cada vez mais. Então, eu acho que a dificuldade é em se conseguir realizar. E quanto mais, melhor, né? Me diga uma coisa, eu queria saber como é que é, assim, a primeira vez que eu assisti um filme de Cuiabá, tá? A gente está acostumado a assistir
É, é filme de outras cenas, né, de outros estados. Você conseguiu momento para poder gravar através de editar o teu longa, né? Então, como sim. é que é essa realidade de políticas públicas culturais aí em Cuiabá? Ah, assim, é basicamente em 2017, em 2016, se eu não me engano, teve o primeiro edital de arranjos regionais municipal, que é a FSA com a Secretaria de Cultura. Aconteceram algumas coisas, aí em 2017 teve mesmo um grande edital, o primeiro, junto com a FSA, com a Cine, enfim, da Secretaria de Cultura, que foi um edital de, se eu não me engano, 4 milhões, e que contemplou 2 longas. Um foi o meu. E aí depois teve outro edital, né, de arranjos regionais que contemplou. Então, assim, a cena ela é basicamente da fragmentação das políticas públicas nacionais, né, que essa descentralização do eixo que aconteceu em todo o país, que agora está em vias de acabar, né, então, graças a isso, graças às políticas de descentralização do eixo, graças a esses acordos, né, do Fundo Setorial, Cancine, junto com a Secretaria de Cultura dos estados periféricos, é que propiciou essa possibilidade de mais gente conseguir produzir. Mas, assim, é muito difícil também. Continuamos na mesma, né? Porque a gente teve um segundo edital, estamos em busca de contemplação dele ainda, né? De contratação, ainda a Ancine está meio parada. Então, é bem complicado, assim, sabe? Teu trabalho é lindo, assim, a iluminação, a montagem é bem impecável. Mas me chama a atenção o elenco, né? Que você fez a composição, porque eles são de vários lugares do Brasil, gente bastante importante da cena cinematográfica, né? Como a Ingrid, como Maria Cêcia, Tatiana e Gustavo Machado, né? Que fez coisa linda, né? Tá na Netflix. Como é que foi trabalhar com esse pessoal aí? Foi incrível, assim, sabe? Eles são muito generosos, assim. São pessoas, assim, não só atores incríveis, mas como pessoas muito incríveis. Porque não é qualquer um que vem para Mato Grosso, Cuiabá, debaixo de 40 graus na sombra, para ficar aqui 3 semanas. A gente rodou o longo em 3 semanas, né? Foi um tempo recorde também, para rodar e fazer. Então, assim, com um orçamento super baixo também. Então, eles compraram mesmo a história. E a gente escolheu justamente essas pessoas que não só são talentosas, mas que encaram isso, né? O Gustavo já tinha rodado o filme do Beto Brandt no Pará, a Ingra já tinha feito novela aqui no Pantanal, a Ceissa tem essa característica de saída. Então, assim, a gente escolheu pessoas que realmente... E a gente contratou também, a gente conseguiu trazer o Christian Duvort também, que é um baita preparador de elenco, né? Eu vi o making off e achei bem bacana do preparação de É, elenco de vocês. isso, então o Foi bem Christian intenso. também ajudou muito a gente, assim, eu acho que foi uma composição muito rica e muito generosa de todas as partes. A gente só fez esse filme em 3 semanas, a gente só conseguiu realizar porque todo mundo estava muito empenhado e muito afim de fazer. Então foi maravilhoso, foi um set, eu não vou falar que não teve problema, mas com pouquíssimos problemas, né, com, a gente conseguiu equilibrar de uma forma super interessante. A gente mexeu muito pouco no roteiro no decorrer da rodagem, assim. Então eu só tenho a agradecer, assim. Eu fiz a gente estreou no Mix Brasil, né, que é Eu vi. um dos principais festivais de diversidade do Brasil e da América do Sul. E o debate foi muito legal, e assim, eu realmente fico constrangido em falar um filme de Severino Neto, porque realmente não é só meu, assim, eu nem coloquei isso no filme, porque foi um filme construído a diversas mãos mesmo, com o diretor meu, que é o Rafa, que foi montador também, o Marcelo Bissi, diretor de fotografia, e esse elenco, assim, que, olha, espero trabalhar muito junto com eles ainda no futuro. Eu achei fantástico. Teu trabalho é bem sensível e ele é sensível do começo ao fim, né? Porque por mais que você trabalhe com suspense, ele não fica chato, entendeu? Porque ele vai aos poucos revelando, não vai ter aquela revelação, sabe, demorada. Ele vai pegando os fatos e já conhece a mãe, já vai ali, né? Já tenta cria a primeira impressão, aquela raiva, aquela lembrança ruim, mas depois aí ele vai sendo mais generoso consigo mesmo e vai perdoando. Achei isso fantástico, essa questão, a atuação dele. Ele é muito sério na atuação dele, eu gostei muito É, eu, da eu, atuação de Gustavo. eu conversei muito com o Christian, com o próprio Gustavo, porque é um filme muito difícil, porque é um filme de protagonista absoluto, né? É um filme que o Gustavo tá do início ao fim, todas as cenas. Tirando um detalhezinho ou outro, que a câmera sai do ponto de vista dele,
sai dele, mas assim, é um filme muito complicado, porque ele segura ali 99 minutos, o filme inteiro. Então, Sim. assim, não é qualquer pessoa que consegue. Eu fico muito feliz de ouvir isso, porque a gente pode, como é um trabalho um pouco mais intimista, né? Não é uma exposição, né? Assim, claro da coisa, igual você falou, ele vai buscando pistas e o que ele vê externamente é o que ele vai vivendo internamente, então tem essas metáforas. Então foi uma dedicação incrível do Gustavo, da Ingra, da Ceiça, de tudo, da Tati. E é muito complicado. Então eu fiquei muito feliz, eu fico muito feliz de ouvir isso, porque é prova que funcionou mesmo, assim, que a gente conseguiu Funciona. Funciona. impor um ritmo esse drama sensível e intimista, né, que a personagem pede, assim, sabe? Engraçado que o título Shangri-La, não tem nada a ver com a palavra Shangri-La realmente no seu sentido visceral. Mas Pô, Shangri-La é um bairro de Cuiabá, né? isso. E a Assim, batalha de, a desculpa, tô te batalha de interrompendo. Shangri-La. Não, não. Não, na Aí verdade, me fala assim, tem uma crítica que fala, veja um filme, uma crítica lá de São Paulo, que fala que foi um nome escolhido erroneamente, é um nome exótico, mas erroneamente, porque comercialmente ele não dá muita. E assim, eu realmente quis, porque o Shangri-La é um bairro daqui, e é um bairro todo labiríntico, né? Se você entra, a gente brinca, se você entrou no Shangri-La, você não sai nunca mais, só com GPS. E tem a sério? ver um pouco, é uma brincadeira que a gente faz com o bairro do Shangri-La aqui, conheço bem, moro até perto dele. E ao mesmo tempo tem um pouco do Horizonte Perdido, né? Do Lost Horizon, que tem a ver a explicação do Shangri-La. O Shangri-La é um lugar perfeito, maravilhoso, que você vive em completa harmonia, né? Só que quem lê o livro sabe que essa harmonia vai se perdendo aos poucos, porque é interno, né? Então, acho que a dubiedade aí do bairro Shangri-La, que esse labirinto que o Shangri-La mora, é mais a explicação do ambiente Shangri-La, né? Da vila, da cidade Shangri-La, do Horizonte Perdido, assim, sabe? Tem E algumas... interessante. Porque quando eu fui ler, né? Eu fui procurar saber, né? Shangri-La, né? Tem o sentido místico, mas depois tem o sentido, né? É, Que foi dado para Cuiabá, né? E é engraçado que você adota o endereço da Madalena, um endereço fictício, né? Lá para Cuiabá, né? Achei bem interessante essa questão, né? é, Vocês criaram um endereço fictício, né? Aí, sim. o interessante são as suas elipses que você faz. Eu gostei muito das elipses, porque você, por exemplo, ele está lá no portão procurando a mãe quando ele chega na residência, e aí você já faz a elipse dela chegando, né? Fala assim como foi essa ideia de colocar as elipses. Assim, muito nasce no roteiro e muito nasce na montagem também. A gente não queria fazer um filme muito linear, né? Apesar do roteiro estar toda a explicação, mas aí a gente foi sentindo na montagem mesmo que caberia muitas elipses interessantes. Então, por exemplo, no roteiro original, começava ele na cidade, essa coisa dele na empresa, a relação da morte do pai, e ele viajando. Na montagem, que o próprio Rafael, que o diretor fez, montou também, junto com a ajuda muito legal do Joana Barreto, que é um cara incrível também, ajudou muita gente, a gente percebeu que essas trocas de lugares, de cenas, então a gente pode começar com ele na viagem, voltar no tempo, brincar um pouco com flashbacks, né, flash forwards, assim, e trabalhando essas elipses um pouco atemporais, assim. Eu acho que deu uma vertente mais interessante para essa linha suspense para o filme. Então a gente conseguiu misturar um pouco, né, essas construções. Porque o filme, acho que todo mundo sabe, né, mas é legal falar que todo processo é um processo criativo, né? O processo de escrever um filme é um processo criativo, técnico também, né? Criativo e técnico, enfim, tá interligado. O processo de se dirigir é um outro processo criativo, né? Diferente da escrita. E a montagem também é um outro processo criativo, porque o filme se transforma também. Então, eu acho que o processo de se entender cada um desses processos criativos e deixar eles fluírem naturalmente, eu acho que é o que faz uma obra crescer, né? Porque às vezes você está tão preso no roteiro que às vezes a direção né, perde possibilidades porque o roteiro está claro daquele jeito. Acho que o diretor pode brincar. E a mesma coisa na montagem. Às vezes o diretor propõe cenas que na montagem você pode tirar, mudar, alternar, porque é um processo criativo também, é um processo de construção também. Então a gente se permitiu brincar em todos os processos e deixar o filme fluir da melhor forma possível, assim, sabe? Eu achei fantástico, eu achei o suspense suave, não é aquela coisa pesada, chata, apesar da narrativa ser muito delicada, muito intimista, sabe? Você deixou
não linearidade, assim, não perceptível, assim, sabe? É uma coisa muito sutil. Eu amei. Eu queria que você deixasse aqui um recado pro pessoal para assistir o seu filme, prestigiar. Sei que ele está em diversos festivais já no Brasil e fora do Brasil. Shangri-La está fazendo um sucesso enorme. E eu Obrigado. desejo muito sucesso para você, assim, você tem um talento enorme na área de audiovisual. Continue fazendo longas, curtas, documentários. A gente precisa realmente ter uma cena de Cuiabá presente aqui no nosso Brasil. Perfeito. Não, eu só Imagina. até agradecer, como eu já disse no início, assim, assistam o filme, dê o likezinho, joinha lá, acho que só contribui, e é isso. Eu espero que Mato Grosso, como toda a cena do Centro-Oeste, do Norte, do Estado, produzam, continuem aparecendo, e filme a gente faz para que as pessoas vejam, critiquem, falem, e é isso. Eu espero continuar fazendo, produzindo e sendo bem recebido, como a gente está sendo bem recebido nos festivais, em todos os lugares. Te agradeço mais uma vez, agradeço a toda a curadoria do festival, a toda a equipe do festival. Parabéns por conseguir realizar o festival nessa loucura toda, né? Porque a probabilidade é que não acontecesse, não aconteceu. Então, vocês estão de parabéns, os filmes são incríveis, a curadoria está super de parabéns, assim, a programação tá super rica e eu enfim, quero que todo mundo veja e participe. Parabéns pelo filme. Eu achei tecnicamente perfeito, assim, tanto Legal, na obrigado. montagem, na iluminação, roteiro. Eu achei o suspense suave. Aí, quando você usou o road movie, aí quando eu percebi isso, eu achei super interessante porque o road movie tem essa pegada mesmo de você viajar e se encontrar né, e se pertencer àquilo. É como se você estivesse fechando um ciclo. E ele fechou um ciclo no final. E é o que é É, mais interessante. ele é um roteiro clássico, ele tem um roteiro de 3 atos, É, né, de início, meio, fim. Então a gente acaba fechando de uma forma ou de outra. foi bem amarrado mesmo. Sucesso, um beijo, viu? Obrigado. Um beijão. Não, Legal. nada, igualmente. Tchau. Pode fechar. Bem, a gente agora vai falar de um documentário potente, né? Político, né? Que fala do poder da mídia. Ao mesmo tempo, ele também enaltece os 3 anos, né? 4 anos, na verdade, que Dilma Rousseff sofreu o golpe, né? E esse golpe foi planejado, foi de uma forma estratégica, né? Pelas empresas, as 6 empresas, né? Mas principalmente por uma, né? Do grupo dos 6 Berlusconis. E quem realizou esse filme foi Pablo, né? E ele está aqui para falar desse trabalho maravilhoso, desse documentário polêmico, de certa forma, né? Mas que foi meio que uma inquietação dele. Deixa eu convidar ele para falar com a gente agora. Olá, boa noite, tudo bem? Olá, Paula, boa noite, tudo bom? Estão me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Se apresente aqui ao pessoal que está ali acompanhando. Meu nome é Pablo Guelli, me formei trabalhei muito tempo como jornalista, né? Me formei em comunicação social em São Paulo, trabalhei em vários grupos de mídia, fui muito tempo correspondente internacional e, e depois quando eu voltei para o Brasil eu acabei enveredando para o lado dos documentários, cinema, né? Produção audiovisual. E por conta da minha formação jornalística, e também muito por conta, pelo fato de ter morado fora tanto tempo, eu acabei, acho que desenvolvendo um olhar de fora para a mídia brasileira, né? E eu comecei a ficar inconformado com o que eu vi, assim, incomodado mesmo, assim, de falar, não, isso não é possível. Até que quando começaram as manifestações de 2015, né, eu saí com câmera na mão na Paulista para filmar, porque eu falei, eu me sentia na Alemanha nos anos 30, sabe? Eu falei assim, não, isso é um registro, tem que registrar, isso é um momento histórico, tá alguma coisa acontecendo. E eu fui vendo como aquelas pessoas eram tocadas para a rua, né, de uma forma assim, eu nunca tinha visto isso na vida. Eu morei em vários países, morei fora 10 anos, eu estive desde a Coreia do Sul até a Espanha, Estados Unidos. Eu nunca tinha visto nada parecido à imprensa brasileira da forma como esse grupo, né, Rede Globo de televisão à frente, como a mídia agiu durante o
o impeachment. Bom, enfim, desculpa me alongar aqui. Isso foi o que me Não, motivou a fica à fazer vontade. isso foi o que me motivou a fazer um filme que O mostrasse a documento. manipulação desse período. Eu vou fazer um comentário sobre o título, porque achei bem interessante. A nossa bandeira jamais será vermelha. A gente sabe muito bem que essa frase é de Bolsonaro, que ele usou tanto na posse e também os seguidores deles, os bolsonaristas, utilizam muito para reforçar a militância deles. Aí Aham. eu queria que você comentasse sobre o seu título, porque eu achei o máximo. Ai, obrigado. Foi tão difícil escolher o título. No começo, o original, né, o documentário original era o País dos Seis Berlusconis, né? E aí, quando começou esse período que eu comentei há pouco, com as manifestações de 2015, o golpe, eu vi que já não tinha muito sentido, porque seis Berlusconis, primeiro que é um pouco hermético, né? É uma realidade da Itália, nem todo mundo no Brasil naturalmente está familiarizado com a política europeia, e, enfim, era uma coisa talvez muito específica, e mais importante que isso é que não dava para colocar no mesmo saco o SBT e Exato, o seu eterno Chaves com a Rede Globo de televisão, entendeu? Então, justo. simplesmente não fazia sentido aquilo, né? E aí, quando a Rede Globo de televisão, que acho que essa altura do campeonato todo mundo já sabe, né? Funciona como uma organização Exato. criminosa, né? Assim, você pode discutir o que for, gosta, não gosta, mas a Rede Globo de televisão, inclusive, ela não tem um histórico, ela tem uma ficha corrida. Se fosse uma pessoa física, seria um criminoso, né? Então, a Rede Globo de televisão à frente, quando começou o golpe, a mídia, né, Rede Globo à frente, mas principalmente também a Veja, né, antes dela Sabe, já foi falir, demais. antes dela falir e ser vendida por um grupo de investimento, né, ela insistia muito na questão do comunismo e de todas essas, enfim, essas maluquices aí que inventaram para botar medo, para o que o Luiz Nassif fala no filme, né, são os medos ancestrais. Então eles criam a figura no caso do comunismo, que em pleno século XXI, beleza, você tem a China, né? Só que o Brasil não ia ser um país comunista, nem em 64, nem na época do PT. Foi tudo uma ladainha inventada para manipular a massa de ignorantes, incautos e debilóides em geral, com o perdão da É, expressão. é, Porque realmente é, acreditar é que o Brasil como, ia ser comunista é demais, né? é como no documentário diz, né? Eles têm uma obsessão pela Venezuela, por Cuba, né? Porque É, quando a gente tem um programa social como Bolsa Família, que foi citado no documentário, né? Que é um programa para ajudar as pessoas, né, de alguma forma, e eles transformam aquilo ali como se fosse uma ação é, comunista, entendeu? pois E é, não é, né? não é. E, É, e mas, não mas, é. atende, mas atende a uma agenda que é muito eficiente, que é o medo, né? As pessoas ficam com medo. Então, mesmo que aquilo não faça nenhum sentido para qualquer pessoa letrada, a repetição acaba criando uma atmosfera de medo. Você fala assim, e no final a pessoa acaba acreditando naquilo, né? Exatamente. Então acabou que eu entendi que a nossa bandeira jamais será vermelha era ao mesmo tempo um nome atual, por conta, que nem você falou, né, da eleição do Bolsonaro, ele foi eleito com essa premissa, digamos, entre outras, mas acho que É, essa é muito forte, né? ele discursou isso na posse dele, sabe? Ele É, falou isso e isso é meio que se espalhou para os bolsonaristas, né? Todo é, mundo que é bolsonarista começa a falar essa frase, entendeu? Virou um pois é. jargão dele. Isso é um absurdo, né? Aí me diga uma coisa, é engraçado que você começa narrando a história da ditadura militar, a questão da censura, e a Folha de São Paulo, que é um jornal super tradicional, eu sou de lá, eu sei como é que funciona, e ela foi uma das que ajudou na estratégia da ditadura, e depois ela veio tentar, como a Rede Globo também, tentar camuflar sua imagem de não agência de comunicação que faz campanha, né? Ela, queira ou não, elas fazem campanha. Então, como é que foi tentar fazer essa narrativa para estar os tempos atuais hoje? Porque, queira ou não, hoje já temos outra percepção dessas empresas de comunicação, né? Aham.
É, na medida que a gente ia vendo, enfim, quem participou de qual forma, ficou muito claro qual é, em primeiro lugar, a origem desses grupos todos, né? Então, a Folha de São Paulo, de todos, eu acho que é o mais canalha de todos. Assim, você tem a Globo, que é uma organização criminosa, aí literal, em qualquer país do mundo desenvolvido já teria sido caçada e os donos presos. Assim de simples. Você tem a Veja, que é uma espécie de pasquim para oligarquia brasileira, né? Uma espécie de. Você não sabe se é um tabloide, você não sabe se é comédia, é alguma coisa que. Enfim, mas é assumido, né? Uma espécie de pastelão, uma espécie de pastelão jornalístico assumido. E você tem a Folha, que é. Por isso que eu digo que é a mais canalha de todas, porque a Folha é um grupo que incentivou a ditadura, emprestava carros para os torturadores irem disfarçados de imprensa para pegar as pessoas que achavam que era imprensa e eram os militares, né? A Folha de São Paulo fazia isso. A Folha de São Paulo é o jornal que colocou a ficha falsa, sabendo que era falsa, da Dilma, que ela Eu vi. ia querer sequestrar o Delfim Neto. Eles sabiam que era mentira, porque nem um estagiário, né, teria alguma dúvida de que aquela ficha que foi encontrada na internet era falsa. A Folha é o jornal do editorial da Dita Branda, né? Porque ali, e eu trabalhei na Folha 2 anos, você não vê um negro na redação, você não vê absolutamente nada que não seja a nata da oligarquia brasileira, né? Então, o pensamento, claro que você tem de tudo, tem jornalistas que estão lá, que são jornalistas incríveis, estão lá para trabalhar e pagar conta e o dia a dia, mas é um nível de é a mesma opinião que eles têm em relação a tudo. Eles procuram seguir fielmente a opinião do dono, sempre. Que a gente da extrema direita e que é aliado da ditadura e do conservadorismo brasileiro, né? Do país mais desigual do mundo, da oligarquia que desfruta da maior desigualdade social do planeta Terra. Exatamente. E eu estava lendo um texto muito interessante que ele fala sobre a retórica do discurso. E essa retórica do discurso ela é praticada pelas mídias, tanto pelo jornal impresso, pela TV, e eles fazem essa manipulação nos discursos, como a gente vê imagéticas, porque eles usam as imagens de acordo com a narrativa que eles querem, para convencer as pessoas, para pensarem que, por exemplo, Dilma era culpada pela corrupção. Só que existe um tipo de corrupção, vários tipos de corrupção. E, na verdade, ninguém olhou para trás para ver que tipo de corrupção foi o de Dilma mesmo, porque a gente tem corrupções bem piores. Então, o que acontece hoje nos meios de comunicação? É criar narrativas, discursos, quer dizer, na verdade, retóricas, né, para convencer as pessoas que por exemplo, que o PT, né, é, o PT era vamos dizer assim, era a carta marcada para que ele saísse da política para que pudesse entrar um novo político, que no caso é Bolsonaro. Então houve toda essa estratégia, principalmente da Globo, através das reportagens, das notícias, para criar uma imagem do inimigo para que as pessoas começassem a ter um certo ódio, uma certa raiva, uma certa insegurança. Sim. Então, poderia falar um pouco dessas questões da retórica da mídia? Eu acho que você definiu bem, assim, né? São retóricas voltadas para corroborar a visão que eles querem que a população tenha, né? É muito difícil mostrar manipulação. Esse foi o maior desafio do filme, porque a manipulação sempre é no passado, a manipulação já foi, né? E Tipo, ninguém ninguém vê sabe que a está. manipulação. Não, é impossível. Uma manipulação boa é impossível de você perceber que está sendo manipulado. Impossível. Aquilo parece que é a realidade, parece que é jornalismo, né? Uma forma Tem outro documentário. interessante. Diga. Não, pode continuar. É que eu lembrei de um fato, depois eu falo. Eu acho que assim é um tema que dá para falar muita coisa. Eu acho que um tema interessante para uma forma interessante de colocar para que as pessoas pensem, que acho que é o objetivo do filme, né? É sempre comparar. Então, o escarcéu que a mídia fazia quando o sítio do amigo do Lula tinham feito uma reforma na pia, na cozinha do sítio do amigo do Lula. Os pedalinhos que o Lula comprou por R$ 1.500 para os netos, aquilo era no Jornal Nacional, horas tal. Mas, de repente,
o assassino da Marielle Franco ser vizinho do Bolsonaro, aquilo não dá tantas reportagens. O fato do Bolsonaro ter mexido nos áudios que mostram que ele tinha autorizado a entrada, conforme inclusive o porteiro disse, no dia do assassinato da Marielle, poucas horas antes, tinha autorizado a entrada do assassino. Você não vê as pessoas também muito assim, a mídia não faz um escarcéu com isso, né? O Brasil está há quase 4 meses sem o ministro da Saúde durante a maior pandemia do século, né? Ou dos últimos 90 anos. Você não vê o mesmo escarcéu. O presidente da República procura dar cloroquina para as emas do palácio, né? E você também não vê aquela gozação, aquele analfabeto, aquele ódio, né? Então, eu acho que o que a mídia reflete é a visão da oligarquia brasileira, que é o do racismo estrutural, a visão da casa grande e senzala, entendeu? É a visão de que o lugar de pobre é no chão de fábrica. A E o mídia interessante, reflete isso. o interessante é que, pra você ver como a manipulação da mídia foi estratégica, porque quando as contas de Dilma foi rejeitada pelo TCU, e aí isso tudo já tinha sido, vamos dizer assim, planejado em termos de narrativas imagéticas pela Globo, e aí que se começou a questão do impeachment, né, para que entrasse o outro presidente, a gente vê estatisticamente que 3 meses já na gestão da presidenta, ela já tinha uma imagem negativa. Elas já estavam criando a imagem negativa. Isso os próprios jornais impressos já estavam fazendo isso. Isso os Sim. jornais impressos de São Paulo, né, principais, a revista Veja. E quando entrou o outro presidente, que esqueci agora o nome, se você me lembrar o nome aí, ele começou a ganhar mais imagem, mais positividade, sem tendo uma gestão ruim, na minha percepção. Ele não fez nada, entendeu? Então, assim, aí depois veio a estratégia para que Bolsonaro realmente começasse a ganhar campo com sua pré-ditadura aí. E isso é muito ruim, porque a gente não tem um jornalismo de credibilidade. E o Glenn fala muito isso, ele se sente mal, eu também me sinto mal como jornalista de ver um jornalismo que não é honesto, que é planejado, que tem uma pauta ali que tem que passar por uma pessoa, você não tem o seu direito de exercício da profissão, porque eu estou acompanhando as denúncias da Abrage e você vê vários jornalistas sendo cerceados do seu direito de fala, sendo processados, sendo presos sem mandato de busca e apreensão, sendo violados seus direitos de privacidade. Isso é um abuso de poder. É, não, eu concordo totalmente. Eu acho que só que a mídia, o que ela fez na época da eleição, eles tinham que tirar o PT, né? O PT também incorreu em uma série de erros, principalmente de governança, né? De alianças, chamaram para o governo deles o PMDB, que esse sim é o câncer do Brasil, né? Junto com a mídia e junto com o poder judiciário. Você tem 3 tumores nesse país, né? A Rede Globo de televisão, o poder judiciário, acho que já é famoso no mundo inteiro, né? Poder judiciário brasileiro, a justiça, entre aspas, brasileira. Então, desculpa, eu me perdi. Qual que era o terceiro? Eu me perdi agora. Eu também me perdi agora, porque eu estava lendo outra coisa aqui. Esse é o problema. Vamos, me faz outra pergunta então, por favor. Então, vou fazer a pergunta aqui do curador do Festival de Cinema que está acompanhando, e ele quer saber, que após a estreia do filme, você teve a reação direta da Globo ou de outras empresas de comunicação? Você teve alguma reação delas? Ela já tem ciência desse documentário? Não, porque ainda não estreou, ou seja, estreou no Cine Brasil TV, que é um canal que agora está só na internet, então tem pouca visibilidade, mas o filme vai estrear na NET. Deve Já não ser é? agora, deve ser em outubro, deve ser no final de outubro. Então, a partir daí vai ter uma divulgação, né, uma assessoria de imprensa, né, para falar com os jornalistas e tal, e daí. Mas acho que não vai ter nenhuma reação, porque para eles é indiferente, né? A mídia brasileira, acho que o mais notório dela é a forma, né, dela mentir, enganar e manipular é esconder completamente o outro lado. Completamente.
Então, assim, Você o que nos... trabalha nas, Diga. você trabalha nas organizações Globo, não foi? Chegou a Trabalhei, trabalhar? trabalhei, Ah, tá trabalhei. bom. Eu trabalhei na Uhum. Folha, na Globo, na Abril. Eu fiz o circuito da chamada grande mídia, né? Então, eu trabalhei na Globo News também, CBN. E tem muita gente boa trabalhando, muito jornalista, né? Muito... Mas a voz do dono é sempre alçada por uns quantos cães de guarda, sabe? Então a maioria dos jornalistas estão lá para trabalhar e ficam indignados com as barbaridades, né? Mas você tem os cães de guarda, o Merval Pereira, o Josias de Souza. Você tem essas pessoas estão lá para defender a voz do dono, para defender e com afinco. E elas que têm destaque, né? Então você dá um programa para o Juca Kfouri, que é uma pessoa que tem uma visão mais equilibrada, mas você põe na rádio CBN à noite para falar de futebol. Então você não vai colocar para Jornal Nacional, você coloca um palhaço que nem o Arnaldo Jabor, né? Na Veja você coloca um palhaço que nem o Mainardi, que já não é palhaço, já é criminoso, né? Teve que fugir do Brasil. Ou você coloca um imbecil que nem o Reinaldo Azevedo, que agora é alçado a. Agora é como se ele fosse um grande defensor da liberdade de expressão e do Estado de Direito, né? Depois que ele ajudou a fomentar todo esse ódio que existe hoje, né? Essa criminalização da política, né? Foi esse idiota que fomentou isso, né? Entre muitos outros, né? Mas eles são esses cães de guarda que são os que tocam fogo no circo, por assim dizer. Tu acredita que essa violência social, eu acredito, né? Eu como jornalista, mas queria saber a tua percepção. Porque no documentário ele mostra, queira ou não, é uma violência social a partir do momento que você viola os direitos do jornalista de poder denunciar algo ou publicar algo. E isso torna público para as pessoas. Então, para mim, isso é uma violência social. Como é que tu enxerga isso? Ah, totalmente, né? É uma violência social mesmo, uma violência contra a sociedade, né? A sociedade é privada de saber o outro lado, né? Então a sociedade é bombardeada com no Jornal Nacional horas dos pedalinhos do sítio do amigo do Lula, mas o assassinato da Marielle você vai ter um Jornal Nacional ou dois, duas edições ali comentando e tal, depois acabou, ninguém sabe, ninguém viu, né? Então a sociedade é Engraçado, privada, é, ela é privada de ter uma visão equilibrada, ela é levada a acreditar, a criminalizar alguns mais que outros, né? Então a sociedade acaba sendo deturpada, que a gente está vendo hoje. A gente está vivendo num período, já não é pré-fascista, né? Pré-fascista acho que foi 2015, 2016, a gente está vivendo um período fascista, assumido. O ministro da Cultura demitido fez um vídeo nazista. Aquele vídeo nazista não foi obra do acaso, aquele vídeo não apareceu ali. Aquele vídeo foi um roteiro foi criado pelo governo, aquele vídeo foi executado e a reação fez com que eles andassem para trás. Assim, não, a gente não fez isso. Mas logo depois apareceram tomando leite, né, numa live que é o que os supremacistas norte-americanos fazem, né? Então a gente está, entre outros muitos exemplos, a gente está num período fascista mesmo e quem criou isso foi a imprensa, Rede Globo de televisão à frente. as seis Berlusconis, né, como falam os italianos, eles são um grupo de pessoas que têm um interesse comum, que é o poder, né, e o poder financeiro, principalmente. Então, a gente não produz mais pautas com essência, a gente produz aquela pauta que vai vender, que vai dar audiência, e ainda depende se tiver um controle ali do governo por trás. Então, eu queria saber como é que tu vê essa perspectiva do jornalismo, porque só quem salva o jornalismo hoje, mesmo com muitos blogs que publicam fake news, nós temos o jornalismo independente que faz um jornalismo sério, né, como a Intercept, né, como É, jornalistas livres, né, e aí você pauta eles também no teu documentário, né. sim. Eu acho que a imprensa brasileira é tão ruim, tão canalha, tão criminosa, que ela acabou abrindo espaço para quem faz jornalismo. Então você tem a BBC Brasil, tem uma audiência muito grande, você tem o El País que resolveu. O El País é um jornal espanhol, eles têm toda a América Latina para investir. Mas não, eles resolveram investir no Brasil. Por quê? Porque eles sabem que a imprensa brasileira é a escória da imprensa mundial. É conhecido isso, a imprensa brasileira é mundialmente conhecida por isso. E você tem os grupos que tem aqui, que o próprio Emmanuel Colombier, que é o
diretor do Repórteres Sem Fronteiras no Brasil, disse: eu nunca vi um país com um nível de engajamento em mídias alternativas tão grande como o Brasil. Porque as pessoas conscientemente ou instintivamente sabem que estão sendo manipuladas por uma organização criminosa. Então, tem muita audiência, né? Jornalistas livres, mídia ninja. Particularmente, eu vejo isso com bons olhos, mas eu acho que a única forma do Brasil ter uma chance de chegar a ser um país em desenvolvimento sério, como foi, né, alguns anos atrás, é a imediata extinção da Rede Globo de televisão. Imediata, sem discussão. Concessão cassada, donos presos, empresa investigada. Assim, enquanto isso não acontecer, a gente vai ter mais do mesmo, né? De repente eles vão tentar arranjar um presidente que nem o Luciano Huck, porque eles estão tentando colocar um presidente deles, um presidente da Globo, né? Ou então vão pegar um matuto, que nem o Jeca lá de Curitiba, o Moro. Então, enquanto essa empresa não for extirpada da vida pública como um câncer, como um tumor, não existe nenhuma chance de o Brasil sequer começar porque todos os políticos, inclusive, estão à mercê da Rede Globo de televisão. Né? O documentário mostra, assim, a ponta do iceberg. O iceberg inteiro é, assim, assustador. Assustador. Os lobistas, o que acontece nos bastidores, né? na manutenção do poder da Globo, é uma coisa que eu não sei nem se teria coragem de fazer um documentário sobre isso, porque daí já corre risco de vida mesmo, porque você está falando de uma Com organização certeza. criminosa. Fora essa semana eu estava olhando no site da Abrage, né, sobre o caso do Paulo Nastre, né, que prestou depoimento no teu documentário, né, pelo processo que ele teve, né, que meio que censura o trabalho dele, e isso é muito negativo, né. Em tempos de 2020, a gente tem esse tipo de problemas jurídicos, né, por conta de satisfações políticas. Isso entristece bastante a gente que tenta exercer o jornalismo verdade, né? Como é que tu vê essa perspectiva? De qual entrevistado que você falou que foi censurado? Desculpa. Paulo Nassi. Paulo Nassi. Cortou. Nassi. Paulo Nassi. O Nassif? Paulo. Isso, Nassi. Essa censura é muito em linha da estrutura do país, né? Da estrutura oligarca, né? Você tem um judiciário, enfim, que todo mundo já sabe o que é o judiciário brasileiro, e você tem uma imprensa que também todo mundo sabe quem é essa imprensa, né? Ou a imensa maioria das pessoas informadas, né, sabe disso. Então você acaba tendo um conluio no qual os interesses ou matérias que não podem ser divulgadas não vão ser divulgadas, vão ser censuradas, ponto final. Porque o E você fala isso. desembargador ligado à Globo. E você fala isso num depoente que ele fala que estava acompanhando um caso do Aécio Neves. Uhum. E quando ele estava em casa, foi uma pessoa da família dele abordar ele para que não houvesse a publicação, e de tanta insistência, ele disse: não, eu vou publicar. E aí foi quando chegou a vez dele ser preso por conta disso, né? E aí alegam depois no final que foi perseguição política, né? Quer dizer, mas na verdade não. É isso, é um país da Casa Grande e Senzala. Então você tem um gangster que nem o Aécio Neves solto, e você teve o Lula preso durante acho que 500 dias, porque ele visitou um apartamento na praia cheia de esgoto do Guarujá. Não tinha assinatura de contrato. Eu não sou petista, eu votei na minha vida metade no PSDB, metade no PT. Eu sempre votei de forma equilibrada, né? Hoje em dia é importante falar isso porque quem entende preto e branco só fala: esse cara é petista. Não é isso. Mas você vê que o Lula foi preso porque ele visitou um apartamento na praia do Guarujá, não tinha dinheiro provando onde foi o roubo, não tinha contrato com assinatura, não tinha absolutamente nada. Você tem um gangster que nem o Aécio Neves que está solto. Foi gravado dizendo que ia mandar matar o primo, foi gravado por outros políticos dizendo que todo mundo sabe do esquema do Aécio em Furnas. Foi um gangster que sabe-se que tem a história do helicóptero com cocaína que dizem que era do namorado da filha dele.
né? E foi aí que, nesse momento, quando tinham provas sobre isso, entraram na casa do Marco Aurélio Caroni, que é esse jornalista que está comentando, e roubaram tudo que ele tinha. Né? E ele foi preso, e ficou um ano preso. Foi solto um dia depois da eleição de 2014. Então, a gente mora num país que, enfim, é o país isso, da Casa Grande e Senzala, e essa mão dessa estrutura colonial, ela se mostra todo instante, a todo momento, está por todos os lados. As pessoas não conseguem ver ou acham que não é tão assim porque elas não sabem que estão sendo manipuladas. Mas isso acontece a todo momento, principalmente com empresas, digamos, da Laia, da Rede Globo, Revista Veja e Folha de São Paulo, para dizer só as três principais, né? Porque o Estado de São Paulo não conta, já a família Mesquita bebeu o jornal, então ele agora pertence a um grupo de investidores, já ninguém sabe direito. Olha, muito obrigada por conceder esse pouco tempo, porque teu documentário dá para explorar 1 hora ou mais, porque ele é muito rico de narrativa, assim, os depoimentos são muito ricos, todos os jornalistas que você convidou são muito potentes. Mas eu queria que você convidasse o pessoal para assistir seu filme documental, que é muito importante para a gente poder refletir sobre a atual política que a gente vive, né? Refletir esse momento fascista que a gente está vivendo aqui no Brasil. Eu convido todos que, por favor, que assistam, porque o filme tem como intuito ser um filme que pretende colaborar, né? Eu vi que alguém escreveu aqui que é muito além do Cidadão Kane, eu acho interessante isso, porque quem escreveu isso sabe, o Edivaldo, né? Ele Edivaldo. sabe, ele sabe que o único filme que foi feito hoje sobre a imprensa brasileira, e ainda assim não é sobre a imprensa brasileira, sobre o Roberto Marinho, na verdade, nem sobre a Globo, é sobre o Roberto Marinho, foi feito 25 anos atrás, ou seja, um quarto de século, né, por uma empresa britânica, que chama o Canal 4 da Inglaterra, o Channel 4. Então, no século XXI, a gente não tinha até hoje um filme que denunciasse a organização criminosa que é a imprensa. Só tínhamos, que é usado em escolas de jornalismo, né? E eu vi esse filme na PUC, na escola de jornalismo. É o único filme, a única referência sobre a organização criminosa chamada imprensa brasileira é Muito Além do Cidadão Kane. Então eu humildemente acredito e espero que esse filme sirva ele seja uma referência para, principalmente para os cursos de comunicação, universidades, estudarem como funciona a manipulação. Porque quem está falando nesse filme é Noam Chomsky, é Glenn Greenwald, é Laura Capriglione, é Luiz Nassif, é Gessé Souza, é Thales Absaber. Você tem assim um corpo de altíssimo nível. Assim, nós tivemos muita sorte com os entrevistados e todos estavam muito dispostos a falar, estavam todos muito, parecem atores falando, de tanta vontade que eles tinham de falar. Então, eu acredito, espero e torço para que esse filme vire uma referência de como funciona a manipulação de mídia, né, em todo mundo, mas especialmente na imprensa brasileira. Eu amei o documentário, eu me senti representada, acho que eu já tinha falado para você, como Você comentou. jornalista e como advogada também. E a gente vê essa falta de respeito pela profissão, tudo É, por ganância, por dinheiro. Então, as faculdades de comunicação, principalmente, precisa meio que revisitar esse seu trabalho aí, criar novos pontos de vista, sabe? A gente sim, que estudou comunicação sabe essa literatura que a gente teve, mas a realidade da vida da gente não é europeia, é outra, entendeu? Então, sim. sucesso para você e trabalho muito Muito nesse obrigado. documentário. E se eu pudesse, eu divulgava no Brasil inteiro, porque a gente tem que refletir, o país precisa parar e refletir, sabe? É isso. A ideia é essa, Obrigada, viu? Muito obrigado, viu? Boa noite para todos. E sucesso aí. Obrigadão. A gente. Uhum. Tchau. Tchau. Pode desligar. Tá. Pronto, a gente vai encerrar a live até amanhã. Amanhã é a última live com os realizadores, né? Então acompanha às 19 horas. Então, um abraço para vocês, né? E fiquem acompanhando toda a programação pelo site e pela plataforma do Instagram. Um beijo.